Tenho duas widgets e quero adicionar um espaço em branco entre elas. Nesse vídeo, nós vamos explorar algumas formas de fazer isso no Flutter. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver duas formas de adicionar um espaçamento entre duas widgets no Flutter. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a vídeos como esse sobre Flutter toda semana. Bem pessoal, então no nosso projeto de hoje nós temos uma coluna e dentro dessa coluna nós estamos carregando 3 imagens, como vocês podem ver aqui no projeto que está rodando no nosso emulador, beleza? Então o nosso objetivo é colocar um espaçamento entre essas imagens para que elas não fiquem totalmente grudadas. Então como que a gente faz isso, tá? Então existem várias formas de você trabalhar com espaçamento dentro do Flutter, mas a gente vai trabalhar com as primeiras ideias até chegar na solução ideal. Então a primeira ideia que surge, geralmente é você adicionar um size de box. Então, como o nome diz, né, é uma caixa com um determinado tamanho. Então aqui você poderia especificar um height, por exemplo, aqui de 24, tá? Indicando aqui um espaçamento. E aqui a gente marcaria como const. Eu vou copiar e vou fazer o mesmo aqui entre a imagem 2 e a imagem 3, beleza? Então vejam que ele adicionou esse espaço em branco, mas na verdade ele não é um espaço, né? E sim, ele é um container que tem um tamanho fixo, beleza? Bom, essa é uma primeira ideia, certo? Quais são os problemas dessa abordagem? Então, os problemas são o seguinte. Por exemplo, o que acontece se eu adicionar aqui um espaçamento de 50 pontos nesse exemplo? Vejam o que vai acontecer. Ele vai estourar o tamanho da coluna, certo? Por quê? Porque eu estou adicionando elementos que não são de layout flexível dentro de uma coluna que tem um tamanho limitado. Logo, vai acontecer aquele famoso erro, né, de bottom overflow by tantos pixels, certo? Então, dessa forma aqui a gente já vê o primeiro problema de utilizar o size de box para fazer o espaçamento. E o segundo problema, pessoal, é quando, por exemplo, a gente quer substituir uma coluna por uma row, certo? Então, se eu salvar aqui, vocês já estão vendo que ele não vai funcionar, tá? Primeiramente, porque ele vai estourar o tamanho aqui da row disponível na tela, e segundo que esse size de box que a gente configurou, ele está configurado para um height e não para um width, que seria a largura. Então ele só tem altura. Então dessa forma, esse tipo de layout também não vai funcionar, certo? Então agora eu vou voltar para a column, e aí eu vou mostrar para vocês o jeito correto de fazer isso. Então, como a gente tem uma coluna, e em teoria a gente precisa de um layout flexível, já que a coluna ela traz esse fator para a gente, a ideia principal é, primeiro a gente vai remover o size de box, e aí cada uma dessas imagens a gente vai fazer um wrap, e dentro desse wrap a gente vai utilizar o quê? A widget flexible, tá? Para a gente trabalhar com layout flexível dentro da coluna. Se você ainda não conhece as widgets adaptáveis e flexíveis de coluna, row, eu recomendo vocês darem uma olhada nos vídeos que estão aqui no card e na descrição, que a gente já trouxe no canal aqui alguns conteúdos sobre esse tema. Beleza? Então aqui eu vou utilizar o flexible para as 3 imagens. Então repare, né, ao salvar agora aqui esse layout, voltar as imagens a ficar grudadas, beleza? Então qual é a widget necessária para a gente colocar o espaço em branco? Então é a widget chamada Spacer, e aqui eu vou marcar ela com const porque ela não tem valores dinâmicos. Então a Spacer ela vai justamente fazer esse papel de adicionar um espaço em branco em layouts flexíveis, ou seja, em colunas, rows e outros layouts que têm a propriedade flex. Então vejam o que vai acontecer agora, né? Legal, a gente conseguiu dar um espaçamento, a nossa coluna ela ficou flexível, porém ficou um espaçamento totalmente aleatório, certo? Por que isso acontece, pessoal? Porque basicamente o Flutter ele vai calcular o espaçamento baseado no fator flex de cada widget. Então vejam que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 widgets, e é exatamente aqui o espaçamento dessas 5. Então repare que os espaçamentos ficaram exatamente do tamanho de cada imagem. Então como que a gente altera isso? Então dentro de cada widget flexible, a gente vai alterar a propriedade flex e vai passar um fator para informar mais ou menos quantas partes da tela ou seja, que o flexible vai utilizar. Então aqui eu quero dizer que essa flexible vai utilizar 5 partes da minha tela. Então veja o que aconteceu, já ficou maior a primeira imagem.
Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui na segunda, então flex, ele vai usar 5 partes da nossa tela, colocar uma vírgula, e a última também vai ter a flex com 5 partes da tela. E aí vejam o que aconteceu agora. Então todas as imagens elas ficaram do tamanho original e eu tenho um espaçamento. E aí por que esse espaçamento ele é menor? Porque por padrão, olha, se a gente olhar a documentação do Spacer, ele tem um fator flex de 1. Ou seja, por padrão, o flex é 1. Então ele está tomando, cada um desses spacer aqui, né? Está tomando um espaço aqui da nossa coluna. Isso significa que se eu mudar o fator flex aqui, por exemplo, desse primeiro espaço, vamos supor que eu coloque 2 aqui. Reparem que ele vai ficar com um espaçamento de 2 espaços, né? 2 unidades em relação ao segundo espaço que só tem 1. Beleza? Então, vou voltar aqui, spacer com flex 1, e agora a gente tem a nossa propriedade, né, com o espaçamento correto aqui dentro da nossa coluna. Qual a vantagem de fazer isso? Reparem que o espaçamento agora ele vai manter a proporção da tela independente do tamanho da tela que o usuário estiver usando. Então, nesse caso, ele não vai ser um espaçamento fixo, por exemplo, como o size box que a gente fez de 24 pontos. Então, nesse caso, ele vai ficar no espaçamento dinâmico baseado no tamanho da tela. Isso significa que se eu reduzir aqui a minha tela, reparem que o meu espaçamento ele fica dinâmico e acompanha o tamanho das imagens, certo? Justamente porque é um layout flexível. O que mais que é interessante desse tipo de layout? Que se a gente agora trocar o row, trocar aqui por um row no lugar da column, vejam o que vai acontecer. Embora as imagens ficaram pequenas, reparem que o espaçamento continuou uma unidade entre cada imagem. Ou seja, a gente tem um layout agora que é bem responsivo. E da mesma forma, tá? Se eu trabalhar aqui com tamanhos de telas diferentes, as imagens e o espaçamento eles vão se manter de forma proporcional. Ou seja, muito mais interessante a gente utilizar essa abordagem. E aí vem a pergunta, o size de box ele é ruim? No caso do espaçamento, sim, pessoal. Tá? A ideia é que se você estiver trabalhando com algum tipo de espaçamento, por exemplo, entre um avatar e um texto, ou mesmo entre widgets, você trabalhe com widgets específicas para espaçamento. No caso de coluna, row e outras widgets que têm a propriedade flex, a Spacer é a melhor widget indicada. Em outros casos, você também pode trabalhar com a widget padding, que ela vai dar um espaçamento tanto de top, left, right ou bottom dentro de uma determinada widget, beleza? E como vocês viram, então para layouts flexíveis, o Spacer ele é muito bem indicado e é bem simples também de utilizar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar a impulsionar o canal e também se inscreva para ter mais vídeos como esse toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!